É, sabe, é muito curioso como a gente passa aos olhos por, sei lá, centenas, talvez milhares de imagens todos os dias. E a gente raramente para pensar no impacto real que elas têm sobre nós. Aham, a gente entra num piloto automático, né? Exato. A gente costuma assumir que o ato de ver é passivo. Mas e se uma única imagem, com o mesmo contorno, o mesmo arranjo visual ali, tivesse a capacidade de evocar reações completamente opostas dependendo de quem observa? Isso é muito real. Para alguém, uma figura pode representar a conexão mais profunda e reconfortante possível com princípios pessoais. Sim, e para outra pessoa, exatamente a mesma imagem pode disparar sentimentos, assim, viscerais, tipo repulsa ou até um medo genuíno. É uma dualidade que, querendo ou não, vive no nosso cotidiano visual. E é exatamente esse o terreno que a gente vai explorar na nossa análise de hoje. Um terreno que, convenhamos, nos obriga a sair desse piloto automático que você mencionou. A imagem, ela nunca é só um registro inofensivo lá no fundo de uma tela. Ela opera quase como um campo de força, sabe? Com certeza. E a nossa exploração de hoje nos leva direto para o centro dessa dinâmica. Nós vamos analisar um material que ilustra perfeitamente essa tensão entre o que a gente enxerga e o que a gente sente. Isso. E para dar o contexto para quem nos acompanha, o nosso material de base hoje é um trecho de um vídeo lá do YouTube. O canal se chama Poesia para Envenenados e o vídeo traz o título Mãos em Oração, uma análise sobre propósitos. A apresentação é feita pelo Leandro. É um fragmento curto, mas ele funciona muito como uma chave, né? Uma chave para abrir uma porta bem interessante na nossa mente. Oração vai muito além da superfície, como ela expressa um propósito complexo que confronta valores através de signos e discursos ideológicos. E o que torna esse material digno de uma análise aprofundada é que o convite que o Leandro faz não é tipo para uma simples apreciação estética da arte. Não é olhar e dizer que o desenho é bonito. Não, longe disso. É um chamado para tentar decodificar como a nossa psique reage diante de símbolos que, de forma quase imperceptível ali, ajudam a moldar as narrativas na nossa sociedade. Ele tira a imagem daquele pedestal da obviedade, né? E coloca ela sob uma lente investigativa mesmo. Exatamente. Ele questiona o que a gente acha que sabe sobre o símbolo. Certo, vamos desempacotar isso. O vídeo começa com o Leandro fazendo um convite bem direto para analisar a imagem. Ele lança a pergunta: qual é a primeira coisa que chama a atenção? Há algo nesta imagem que estabelece diálogo com seus valores? Essa pergunta é fantástica. Eu também acho. Eu gosto muito dessa abordagem porque me faz pensar na imagem como uma espécie de espelho. Quando alguém olha para duas mãos unidas em oração, a pessoa não está só absorvendo luz e sombra do desenho. Ela está projetando a própria bagagem de vida ali. Essa ideia do espelho é uma ótima forma de visualizar a mecânica da percepção. E o ponto de partida crucial aqui, eu diria, que está no próprio título do vídeo. Uma análise sobre propósitos. Propósitos. Esse é o pulo do gato, né? Totalmente. O salto analítico dele reside justamente na escolha de atrelar a figura das mãos em oração à ideia de um propósito, e não apenas a uma prática ou um ritual. Mas assim, tradicionalmente, acho que qualquer pessoa faria uma associação imediata com religião, certo? Quer dizer, é um instinto mais básico. Como é que ele faz essa ponte para a ideia de propósito? Então, ao deslocar o foco para a palavra propósito, a análise extrapola essa origem puramente religiosa do símbolo. Pense na mecânica do gesto em si. Tá, mãos unidas. Isso, mãos unidas, apontadas para cima ou para frente, geralmente com o corpo curvado ou muito focado. Isso deixou de ser apenas um gesto restrito a uma igreja, por exemplo. Entendi. Ganha uma dimensão maior. Sim, passa a representar a dedicação absoluta a uma causa, o alinhamento inabalável a uma força maior, seja ela qual for. Pode ser um dogma, uma instituição, uma causa social ou até um líder político. As mãos em oração se tornam a representação visual da vontade direcionada. Nossa, isso faz muito sentido. A vontade direcionada. E é por isso que o diálogo com os valores de quem observa ganha tanta intensidade, né? Perfeito. Se a imagem é um espelho e reflete propósito, o que acontece quando esse propósito bate de frente com as crenças mais íntimas da pessoa? Ah, eu consigo imaginar. Sabe aquela sensação quando a gente está num lugar tranquilo e do nada escuta o toque do nosso despertador tocando no celular de outra pessoa no meio do dia? Nossa, sim, dá um susto. O corpo reage com um sobressalto, né?
Uma irritação imediata, antes mesmo da mente racionalizar que não é hora de acordar, que é só o celular do vizinho. O Leandro parece sugerir que certas imagens fazem exatamente a mesma coisa com os nossos valores. Excelente comparação. É o nosso sistema límbico ali, a nossa base emocional e de sobrevivência, operando milissegundos antes do córtex pré-frontal. A percepção visual instantânea é filtrada pelos valores pessoais de uma forma muito impiedosa. Sem filtro nenhum, né? Exato. Vamos materializar isso. Se uma pessoa carrega valores que são profundamente ligados à tradição, à ordem, à comunidade e ao sacrifício pessoal em prol de um bem maior, essas mãos em oração ativam um sentido de validação gigantesco. Elas representam um propósito nobre para essa pessoa. Exatamente. O corpo relaxa. A imagem conforta, é um abraço visual. Mas e no cenário oposto? Digamos que a estrutura de valores de quem observa seja, sei lá, fortemente ancorada na autonomia absoluta. Alguém que valoriza o questionamento de autoridades dogmáticas ou a laicidade irrestrita do pensamento. Bom, nesse caso, o propósito representado ali pode ser lido como conformismo. Pode ser interpretado como uma submissão cega ou até como a supressão da individualidade em favor de um rebanho. Caramba, a mesma imagem estática atua como um gatilho de restrição. É o despertador tocando. O alarme toca. Exatamente. E aí a gente chega à parte mais instigante, eu acho, da provocação do vídeo. O Leandro não para só nessa identificação de valores. Ele vai além e pergunta textualmente: há algo que causa nojo, repulsa ou talvez até mesmo medo? Essa é a parte que realmente choca. Sim. Mas, sendo advogado do diabo por um momento aqui, a gente está falando de um desenho ou de uma foto de mãos unidas. Um símbolo historicamente associado à ideia de paz e de pedir o bem. Como exatamente um gesto concebido para transmitir serenidade poderia gerar repulsa ou medo em alguém? O que é fascinante aqui é que a repulsa não é direcionada à anatomia das mãos, entende? Ou ao ato mecânico de juntar as palmas. O nojo e o medo, eles surgem quando dissecamos o que esse propósito representa em um contexto social muito mais amplo. Tá, então a gente sai da imagem e entra no contexto. Isso. A repulsa acontece porque a imagem atua como um representante direto de uma ideologia. Ah, então o medo não é da oração em si. O medo é da estrutura de poder que determina quem é que dita as regras. Precisamente. Se as mãos em oração expressam um propósito de poder, a imagem deixa de ser inofensiva na hora. Pensemos na dinâmica de várias sociedades. Instituições que usam esse símbolo como estandarte são, para muitos, fontes de acolhimento vitalício. Com certeza. Um porto seguro. Mas, para diversos outros grupos sociais, essas mesmas estruturas, historicamente, representam forças de opressão, de silenciamento ou de um controle moral extremamente rigoroso. Entendi. E aí o nojo entra como... O nojo, que é uma reação primária de defesa biológica nossa contra, sei lá, uma comida estragada que nos faz mal fisicamente, surge aqui como uma defesa ideológica. Que loucura. É o corpo rejeitando uma ideia, não uma toxina. Exato, muito bem colocado. Quando um símbolo carrega uma visão de mundo que ameaça invalidar a identidade ou a liberdade de quem observa, a reação é visceral. Se a imagem traz com ela o peso de um discurso inflexível sobre comportamento, e quem observa tem a diversidade e a liberdade como pilares morais, o atrito não é só intelectual. Ele é sentido no estômago, né? Dá um frio na barriga ruim. Ele é físico. O símbolo do outro, dependendo do contexto histórico, não causa apenas uma simples discordância numa mesa de bar. Causa medo mesmo, porque representa uma ameaça existencial aos valores fundamentais daquela pessoa. Isso abala um pouco aquela nossa noção super reconfortante de que alguns símbolos são universais e bondosos por natureza para todo mundo. E, mantendo uma visão imparcial, é importante notar que tanto movimentos conservadores quanto os movimentos progressistas possuem conjuntos de símbolos que eles consideram sagrados. Sim, dos dois lados. E o símbolo de um lado frequentemente vai causar essa mesma repulsão visceral do outro lado. A questão aqui da nossa análise não é entrar no mérito de qual grupo tem razão política ou moral, mas sim constatar o fato de que a imagem funciona como um vetor, sabe? Um entregador de carga ideológica. E reconhecer que a imagem é um vetor
que ela entrega essa carga, nos leva à parte final e talvez mais metodológica da reflexão do Leandro. A ferramenta que ele propõe, né? Isso. Ele faz um convite para o que ele chama de uma breve reflexão a partir dos signos e dos discursos ideológicos e dos símbolos que a imagem nos propõe interpretar. Ele não está só jogando a provocação no ar e saindo correndo. Ele está fornecendo uma verdadeira ferramenta de leitura para quem assiste. Espera, antes da gente avançar para essa ferramenta em si, quando o vídeo menciona semiótica, signos e discursos ideológicos, eu acho bom a gente traduzir, porque para quem não é da área acadêmica ou não tem o costume de usar esses termos no dia a dia, a gente está falando basicamente do estudo de como as coisas ganham significado, certo? Certo, de como a gente concorda com os sentidos. Como uma placa de pare no trânsito, que no fim das contas é só um pedaço de metal pintado de vermelho, mas que faz todo mundo pisar no freio porque a sociedade inteira concordou com aquele significado. Perfeita analogia. Um signo é qualquer coisa que carrega um significado muito além da sua forma física. Como você disse, a cor vermelha em si não para o carro. O significado atribuído a ela é que faz o motorista parar. É um acordo invisível. Sim, a semiótica é justamente a lente que a gente usa para entender como esses significados são construídos, como eles são mantidos e muitas vezes como são usados como armas na sociedade. E o discurso ideológico é a agenda por trás desse significado. A intenção oculta ali. Isso, é a visão de mundo que aquela imagem está tentando te vender como se fosse a única verdade possível e natural. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente coloca essa lente da semiótica, nós estamos mudando o verbo da nossa interação com o mundo visual. A gente não está mais apenas vendo uma imagem. A gente é forçado a ler uma imagem. Ler as entrelinhas. Sim. O Leandro tira a gente daquela posição de espectador passivo que só sente conforto ou nojo e nos transforma em decodificadores ativos da mensagem. Se conectarmos isso ao quadro geral da sociedade de hoje, fica muito claro por que essa mudança de atitude é essencial. Símbolos, e o caso das mãos em oração ilustra isso com perfeição, nunca existem num vácuo de neutralidade. Eles nunca chegam sozinhos, né? Tensão e todo o peso das estruturas que os adotam e os propagam pelo mundo. O alerta deles sobre signos e discursos ideológicos é um lembrete forte de que toda imagem amplamente divulgada tem um projeto por trás. Ela quer alcançar alguma coisa. Exato! Ela organiza a realidade de uma maneira muito específica para favorecer quem a sustenta. O que me chama muita atenção ali no finalzinho do trecho é a escolha de palavras do Leandro. Ele encerra o argumento dizendo, vamos para essa caminhada juntos. Uma escolha muito precisa. Sim, porque ele poderia muito bem ter dito pense nisso ou então olhe com cuidado na próxima vez. Mas não, ele escolhe a palavra caminhada. Isso soa muito intencional para mim, quase como um antídoto para a forma frenética como a gente consome informação hoje em dia. A escolha da palavra caminhada é muito reveladora. Uma caminhada implica num ritmo constante, exige tempo e, crucialmente, sugere uma observação do entorno. Você não corre numa caminhada, você observa. Você repara no caminho. Exatamente. Desconstruir ideologias embutidas em símbolos não é um processo que ocorre em frações de segundo enquanto a gente fica ali rolando o feed de um aplicativo no celular. Definitivamente não. Exige um esforço crítico deliberado. Requer muita disposição para questionar as nossas próprias certezas internas. E ao propor que isso seja feito juntos, ele reconhece que a interpretação da realidade é, no fim do dia, um debate social. A gente não desarma o significado profundo das coisas sozinhos no escuro do nosso quarto. Verdade. Em um ambiente digital, onde imagens funcionam como estímulos super rápidos, programadas por algoritmos para extrair a nossa indignação, ou um amor cego, ou um desejo imediato, fazer esse convite para uma caminhada intelectual é quase um ato de rebeldia, né? Eu diria que é uma necessidade de resistência. Sim, é um pedido explícito para a gente pisar no freio, para não sermos reféns da primeira onda de conformismo quentinho ou daquela primeira pontada de repulsa, mas para investigarmos ativamente qual foi a engrenagem que girou dentro da nossa cabeça. Exato. E o objetivo de muitos discursos ideológicos ocultos nas imagens é justamente inibir o pensamento crítico através desse atalho emocional.
Se o símbolo te emociona profundamente ou se ele te assusta a ponto de causar repulsa, a tendência natural é que a sua racionalidade seja desligada na hora. A emoção toma o volante. Toma o volante. Ao pausarmos para realmente ler a imagem, nós forçamos o símbolo a se explicar. A gente basicamente pergunta para a imagem: qual visão de mundo você está validando aqui? Quem é que se beneficia-se ao aceitar esse propósito sem questionar? Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Juntando todas as peças dessa exploração que o Leandro propôs, fica claro que a imagem das mãos em oração está muito longe de ser um mero traço inofensivo num papel. Ela atua como um verdadeiro campo de batalha de propósitos. Um campo de batalha disfarçado de paz. Exatamente. A depender da estrutura de quem observa, a imagem tem essa capacidade brutal de abraçar os valores mais profundos ou de despertar os medos mais viscerais. E tudo isso acontece através dos discursos ideológicos que ela carrega de forma super sutil. E entender essa mecânica não é só um exercício acadêmico. É uma ferramenta de sobrevivência na nossa era atual. A capacidade de separar a emoção imediata que a gente sente da real intenção discursiva de uma imagem é o que nos protege contra a manipulação diária. Devolve o controle pra gente. Exatamente. Nos permite escolher com clareza quais propósitos nós queremos de fato apoiar, em vez de sermos guiados cegamente pelas nossas reações mais primárias e instintivas. E essa é a grande aplicação prática para o dia a dia de quem nos ouve. A gente vive debaixo de uma avalanche de estímulos visuais, lutando por 1 milissegundo da nossa atenção o tempo todo. Lembrar da importância de pausar e questionar essas reações automáticas é o primeiríssimo passo para não se deixar levar pela maré. É o primeiro passo da caminhada. Isso. Combater a sobrecarga de informações exige justamente essa observação atenta, essa caminhada crítica. Sem dúvida alguma. O domínio da nossa própria percepção só acontece de verdade quando a gente deixa de ser um consumidor passivo desse significado que os outros empacotam e entregam pronto pra gente. E para encerrar nossa exploração de hoje, eu deixo aqui um pensamento provocativo para acompanhar quem nos ouve durante a semana. Construindo em cima dessa análise sensacional do Leandro, pense no seguinte: se um símbolo tão universalmente reconhecido como mãos e oração pode ser lido como um gatilho para repulsa profunda ou alinhamento de valores extremos, quantos outros símbolos aparentemente inofensivos no nosso cotidiano estão neste exato momento operando como silenciosos cavalos de Troia ideológicos nas nossas mentes? É uma excelente pergunta para se fazer. Fica o convite para olharmos ao redor com uma nova lente. Até a próxima exploração.